Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, eu estou fazendo a correção das atividades do PET volume 3 de língua inglesa para o ensino fundamental 2. E este vídeo é da semana 1, PET 3, nono ano. Para começar, essa é a primeira página, né, que já é familiar para vocês. Quem está fazendo a atividade do PET já sabe, né, já conhece. E eu sempre deixo as minhas dicas, tá? Para você ter em mãos aí o seu caderno, o seu material necessário, o seu dicionário, que pode ser manual digital, né, inglês, português. E não deixe de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras desconhecidas para você. E pode colocar também aquelas que você costuma esquecer, tá? Não se esqueça de ler as orientações e enunciados com muita atenção. Nessa primeira atividade aqui, o enunciado já começa nessa primeira página, né? Pedindo para vocês escreverem write the words under the corresponding pictures. Desculpa. E aí tá pedindo para vocês escreverem aí as palavras abaixo das imagens correspondentes. Então vamos para a próxima página. Eu tenho aí, né, as imagens e algumas palavrinhas em cima. E eu vou tentar relacionar a imagem à palavra, tá? E aí nós vamos escrever aí embaixo. Isso aqui é para começar, né, um pequeno vocabulário sobre o que nós vamos falar nessa atividade, que são as estações do ano, seasons. Então eu tenho aí as palavrinhas spring, summer, autumn, winter, warm, fruit, leaves e cold, né? E aí vocês já provavelmente condicionaram em mãos, já procuraram o significado dessas palavras para a gente associar às imagens. A primeira delas, né, folhas, leaves. Eu tenho aí uma árvore, né, que está toda, né, cheia de folhas e tudo. Eu posso colocar aqui, ela já está pronta aí, spring, né, primavera, cheia de flores. Eu tenho em seguida uma outra árvore toda verdinha, que provavelmente é no verão, né, summer. Depois eu tenho aí a palavrinha fruit, porque eu tenho várias frutas, né? E abaixo eu tenho uma menininha com um floco de gelo em cima, tá vendo? Então, e um termômetro. Então, provavelmente está fazendo frio, né? Cold. A minha árvore está caindo, olha, as folhas. Qual é a estação do ano que as folhas caem? Autumn. Depois eu tenho aí uma árvore também, já assim, as folhas, né? E provavelmente winter, é o inverno. E por último eu tenho aí um termômetro com um menininho e um sol em cima da cabeça dele. Então deve estar quentinho, né? O warm. Depois eu tenho um texto, um pequeno texto aí, né? Nesse quadrinho abaixo, na questão 2. E está pedindo para vocês traduzirem esse texto, né? Ler e traduzir. Então, o que vocês vão fazer? Como sempre, né? Primeiro, faz aquela leitura rápida, usando aí as suas palavrinhas cognatas, as palavrinhas que vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem e tenta conectar essas palavras para saber o que está dizendo nesse texto. Lê o texto uma vez, rapidinho, aí vocês vão fazer a tradução, tá? E aí traduz cada trechinho desse que está aí. Depois de traduzir, usando o seu dicionário, aí você vai ler novamente o texto em inglês, porque aí você vai conseguir conectar mais palavras ainda, tá? Para entender melhor o sentido do que está dizendo aí. Eu coloquei aqui a tradução, bem rapidinha, né? Eu não vou ler tudo agora, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Cansativo. E aí vocês já vão ter feito isso em casa, fazer a leitura em inglês, fazer a tradução, depois volta e faça a leitura em inglês novamente para poder associar as palavrinhas que vocês acabaram de aprender, tá? E aí vamos partir para a atividade. Está falando então sobre alguns fatos legais aí sobre as estações do ano, né, na Terra, né? E depois fala de cada estação do ano, tá? Feito isso, feita essa leitura, vamos para a nossa atividade. Read the fact file again and complete the sentences. Então, vocês vão ler de novo o texto, que vocês já fizeram isso, e vão completar as frases, né, dele. Na letra A, já tá, olha só, pronta, né? The four seasons are spring, summer, autumn and winter. Então, as 4 estações são primavera, verão, outono e inverno. Letra B. In spring, lots of animals have. Então, na primavera, muitos animais têm. O que acontece no texto, né? Segundo o texto, lá na primavera, a maioria dos animais a maioria dos animais tem os seus filhotes, né? Their babies.
Letra C. Summer begins in the north. Então, o verão começa quando no norte? In June. Observa que lá no texto eu tenho a data, tá? Se não me engano, 21 de junho, né? Só que aqui eu tenho a minha preposição, olha, in é uma das matérias, né, de gramática aí que vocês podem rever. Então, eu tenho a preposição in. In eu vou usar só com mês. Quando eu tiver dia e mês, aí eu vou usar on. Como aqui eu já tinha minha preposição in, então eu não vou colocar o dia, tá? Então, in June, in the north. Letra D. Leaves fall from in autumn. Então, as folhas caem, né? De onde? Porque eu tenho a preposição from aqui, olha. Então, as folhas caem né? Das árvores, trees, in the autumn, no outono. In some places, there is in winter. Olha, em alguns lugares tem o quê? O que acontece no inverno em alguns lugares? Lá para o segundo texto, né? Lots of snow, muita neve, né? Muita quantidade de neve. E aí continua na frase, usually sleep in winter. O que acontece? Quem que geralmente dorme no inverno, né? Bats and bears. Os morcegos e os ursos, né? Que é o que a gente chama de hibernação. Tá lá no texto também. Letra F. When it is. E aí eu tenho um espaço in the north. It is winter in the south. Então, quando é alguma estação no norte, é inverno no sul. Então, qual é a estação que, quando está inverno no sul, ela está lá no norte? Summer, verão, né? Então, quando é verão no norte, é inverno no sul. The North Pole and the South Pole have just two. Então, o polo norte e o polo sul tem somente duas estações, que é o que está falando lá no texto, né? Seasons. Só tem duas estações, ou é o inverno ou é o verão, né? E o inverno geralmente é mais longo, né? Muito tempo de inverno, segundo o texto. Número 3. Responda as perguntas em inglês com sua própria opinião. Você pode usar um dicionário ou tradutor para ajudá-lo. Letra A. What was the most interesting fact about the seasons? Então, lá no texto, né? Eu tenho alguns fatos interessantes sobre as estações do ano. E aí eu quero saber quais são os fatos mais interessantes. Resposta pessoal que você pode tirar lá do texto, tá? No quadrinho lá, eu tenho lá onde está fatos legais, né? Sobre o texto. Vocês retiram de lá. What's the weather like in your country in each season? Então, como é, né? Como é? Quando eu tenho a pergunta aí, what, junto com like, eu quero saber como, tá? Então, como é o tempo, weather, tempo? Como é o tempo no seu país em cada estação? Então, vocês podem responder, né? É resposta pessoal também, que você pode tirar as informações do texto para ajudar, mas o que a gente pode falar? Né, que no verão é muito quente, né, ensolarado, que no inverno é frio, os dias são longos, né, igual tá lá no texto. Eu posso falar que no outono as folhas caem, na primavera as árvores ficam floridas. Uma coisa especial que tem, por exemplo, né, a gente tem muitos ipês, eles ficam maravilhosos durante a primavera, né? E aí tem uma afinidade de coisas que vocês podem acrescentar, tá bom? What's your favorite season? Também é uma resposta pessoal que vocês vão dar, tá? E why? Por quê? Qual é a sua estação favorita e por quê? Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Meu, para vocês tentarem fazer o de vocês. Então, vocês podem tirar também informações do texto para ajudar, tá? Exemplo, my favorite season is autumn, because it's neither too hot nor too cold. Eu gosto, né? A minha estação favorita é o outono, porque não é nem muito quente, nem muito frio, tá? Então, é uma resposta pessoal, cada um vai fazer o seu. Para completar, né? Para a gente terminar essa atividade, eu trouxe aqui uma revisãozinha bem rápida também dessas preposições in, at e on, que eu falei para vocês ali, né? Sobre datas e lugares, etc. Então, eu tenho aqui, olha, in, on e at. É usado para tempo,
para falar de tempo e é usado também para falar de lugar, tá? Com relação a tempo, né, e lugar, eu tenho aí, uso in para coisas gerais, bem gerais mesmo. E aí eu vou usar com relação a tempo para séculos, né, centuries, para décadas, anos, meses e semanas. Para lugares, eu vou usar para países, né, cidades e vizinhança, etc. Então, tá aí exemplo, né? In England, in London, em Belo Horizonte, em Chinatown, tá? Então, eu tenho aí lugares, bem geral. Depois eu tenho on, que eu vou usar para coisas mais específicas, mas não tão específicas, porque depois os mais específicos ainda vão ser o at, tá? Então eu tenho o on que está aí mais ou menos no, né? Tá, mais ou menos não, está no meio, né? Entre in e at. E aí eu vou usar on com relação a tempo para dias e semana, tá? Dias da semana, dias do mês e tal. Então, olha só, eu tenho datas ali completas, tá vendo? May the 7th, e eu tenho o ano, então é uma data completa, né? 1964. Eu tenho meu aniversário, my birthday, eu tenho Friday, dia da semana, tá? Friday, Monday, Sunday, etc. E eu tenho the weekend, que é o final de semana. E eu tenho para lugares, ruas, avenidas, endereços, tá? Então, Oxford Street e The Corner. Quando eu vou falar de endereço completo, aí eu já vou usar o at, porque aí eu tenho mais uma coisa especificando, tá? Então, vamos lá para o at. Eu tenho aí muita especificação, tá? E aí, olha só, eu vou usar com relação a tempo, horas, né? E aí pode ser 7 da manhã, 7 da noite, esse aqui é 7 a.m., 7 da manhã. Eu tenho midday, né? Ou 12 o'clock. E tenho também 5 p.m., 5 da tarde, né? E depois eu tenho com relação a lugares, olha lá, endereço completinho, número, rua e etc, tá? Ou então a loja, escola, trabalho, lugar específico, tá bom? Mais específico. Então eu vou do menos específico para o mais específico, seguindo essa ordem. Vocês podem entrar nos sites aí na internet, tá? De língua inglesa para estudar sozinhos, ok? Eu espero então que tenha ajudado vocês mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades, seguindo as orientações, relendo os textos, consulte seu caderno, dicionário, seu livro didático, os sites na internet para você estudar sozinho. Não deixe de estudar, tá? E fiquem bem. Até a próxima!